Bem-vindos ao nosso podcast com mulheres inspiradoras de tecnologia. Aqui hoje para compartilhar com a gente. Eu queria muito que elas falassem um pouco mais para a gente sobre as suas habilidades e deixasse aqui para cada uma de vocês um caminho de como vocês podem habilitar as capacidades técnicas que vocês têm e alinhar isso de forma a trazer impactos para a sociedade. Quando a gente pensa em habilidades técnicas, a gente sempre está pensando programação, design, está pensando em engenharia de software, mas fora do mundo das big techs, das grandes startups, dos grandes aplicativos, dos gadgets revolucionários que saem por aí, como é que todo esse conhecimento pode sim trazer um benefício para a nossa sociedade? E para isso eu trouxe hoje a Maria Luísa Reis, da Lab 245, para estar aqui com a gente, a Mariana Bressan, da Heliosfera, e a Inês Rocha, que é da Rede Mulher Empreendedora. E aí eu vou convidar elas para se apresentar. Maria Luísa? Então, eu vou falar um pouquinho, né, da minha história para as pessoas entenderem. Como já conhece, principalmente aqui no ambiente da FESP, eu fui presidente aqui na FESP do Rio de Janeiro. Mas, bem, eu sou engenheira mecânica, minha formação foi de eu fazer engenharia nuclear, na ocasião, na UFRJ. A mecânica tinha essa ênfase de engenharia nuclear, hoje a nuclear é um curso separado. Aí, depois eu fui fazer mestrado na mecânica e depois o doutorado na nuclear. Tive aí no período de pesquisa que eu fui para a França, na Universidade Blaise Pascal, de Clermont-Ferrand, onde eu desenvolvi um projeto de fissão artificial. Isso tem bastante tempo, né? Então, você já sabe, tem mais de 30 anos que eu acabei minha carreira acadêmica. Mas eu ontem, deixa eu falar, na semana passada, no dia da independência, né? Porque você vai voar sei lá quando, no dia da independência, eu me motivei a escrever um post lá no LinkedIn e tem tudo a ver com o que você falou. Esse post, ele fala assim, por que que eu saí da academia? Já que eu era uma pessoa assim, bem relacionada, era bem considerada entre os meus pares lá dentro da universidade. Então, eu já dava aula de métodos matemáticos na COP, no mestrado da COP Nuclear. Então, tinha aí um caminho feito para continuar. É uma atividade razoavelmente bem remunerada, tranquila, que atinge objetivos, tem chance até de crescer com uma produção científica relevante, que eu já comecei a fazer bem. E o que, que me tirou desse caminho? É que eu, quando comecei a produzir minhas publicações, eu percebi que eu recebia cartas, né, com papel mesmo, de instituições de pesquisa estrangeiras, assim, da Alemanha, do Canadá, da NASA, de Cuba, de Argentina, teve muito lugar, muitas cartas falando sobre os trabalhos, nenhum no Brasil. E eu fiquei preocupada com isso, eu falei, e aí eu pensei, assim, eu tenho um jeito estranho, meu raciocínio é fora do padrão, meu jeito estranho. Pensei assim, caramba, o CNPq investiu uma carreira para mim, com iniciação científica, mestrado, doutorado, e eu vou dar dinheiro. Esse dinheiro que ele gastou na pesquisa que eu fiz aqui no Brasil vai dar frutos no exterior. Não vai dar frutos aqui no Brasil, a gente não vai poder aproveitar isso que eu fiz. Eu fiquei assim, desesperada, sério, foi assim, matando a minha cabeça aí, que eu fiquei muito doida. É estranho. E aí eu falei, não, eu tenho que partir para empreender, porque eu entendi, até pelo ambiente que eu vivia, que nós tínhamos mentes brilhantes no Brasil, não faltava isso. E faltava empresário. Faltavam empresários que recebessem eles ou que fizessem. E se você olhar na história da humanidade recente, é um cara de doutorado que abre grandes empresas de tecnologia. Ele não é só uma pessoa que tem emprego numa grande empresa, ele está batendo emprego que
Ele acaba tendo empresa dessa grande empresa porque o dono era doutor também, ele entende o valor desse pesquisador. Mas quem abre as empresas é o cara do ITA, é o cara... Enfim, então, então eu entendi que era minha obrigação, minha tarefa, minha missão abrir uma empresa. E as coisas foram um pouco diferentes, mas foi bem bacana, essa é a ideia. Legal. Eu quero saber esse capítulo. Mariana, é prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, muito bom poder estar junto das mulheres e conversar um pouco sobre as nossas carreiras, sobretudo. Eu sou uma mulher STEAM, né, como Maria Luísa, eu vim de carreira, né, tecnologia, ciência, matemática, só que eu vim de uma família que eu sou a filha mais nova do segundo casamento, porque meu pai nasceu em 1930. Minha mãe era a temporona, então também de uma família quatrocentona. E aí ficava aquela questão, né? Como é que vai ser a educação? Só que nós sempre fomos do movimento bandeirante, então a gente sempre teve atividades e as mulheres, e o desenvolvimento feminino, né? Dentro desse meio. E eu acabei indo para uma carreira mais masculina. O que é um pouco difícil para nós, né? Na minha turma tinham 30 homens para 5 mulheres. Aí depois eu fui fazer o mestrado, o doutorado, e aí o mestrado e o doutorado ele já equilibra um pouco, já tem mais mulheres no meio, né? E a gente sempre se depara com essas questões. Eu, como Maria Luísa, eu sempre gostei de fazer pesquisas aplicadas, então eu não queria fazer uma pesquisa que ficasse na gaveta. Acabou que o meu doutorado virou uma patente e ficou na gaveta por 10 anos, até ele se tornar liberado para publicação. Hoje, quem sai da universidade, né, eu com a startup, eu tenho estudantes, estagiários, e eles já podem fazer estágio no startup, por exemplo. Antes a gente tinha que fazer pesquisa por pesquisa. A minha startup é uma startup de pesquisa tecnológica, de inovação tecnológica. Então, a gente cria tecnologia ali, aplicada, né? Porque ninguém quer fazer pesquisa e deixar na gaveta. Então, é um pouco disso que eu venho desse meio, que eu estou desenvolvendo agora estudantes que podem contribuir também, né? Que já podem fazer estágios. O Brasil já evoluiu muito nesse sentido. Eu trabalhei 10 anos em óleo e gás, mas aquele impulso de empreendedor ficou ali, ficou guardado. Guardado. Aí quando eu tive a chance, eu abri a startup. E Inês, agora. Nossa, não sei nem por onde começar essa história. Bom, eu sou, para quem não sabe, né, fica meio muito no passado, eu sou uma farmacêutica. E eu não atuo mais na área, mas eu pago meu conselho. Eu vou pagar até morrer porque eu sou uma alquimista. Eu saí dos produtos e fui para as pessoas. Então, assim, eu me vejo nesse lugar, né? Assim, aí como é que você se classifica? Eu falei assim, nossa, outro dia eu peguei assim, eu sou um hub, né? Eu faço as conexões, eu faço as pontes, e eu fico muito feliz de reconhecer hoje, dentro da minha trajetória, onde que aconteceu, tudo que faz sentido hoje, que a gente começa lá atrás e a gente não dá nome, né? Do empreendimento, eu vou montar um negócio. Hoje é fácil fazer, mas na hora que a gente está nesse movimento, eu, nossa, não sei nem o que eu estou fazendo. Aí quando eu digo que o meu CNPJ ele é de 2001, eu digo, nossa, mas cadê essa grande empresa? Em 2001 até agora você tem um negócio. Não, é serviço. Não, nem sempre o serviço é reconhecido como uma empreendedora, né? Então, assim, sou empresária, sim. E como eu trabalhei em fábrica, né, eu tive a sorte de trabalhar no chão de fábrica, na área de desenvolvimento de produtos, né, na L'Oréal, foi meu primeiro lugar, assim, e eu já ali na fábrica com mulheres, assim, mulheres fazendo o mundo girar, né? Aí vinha as internacionais, né? Eu trabalho com desenvolvimento, eu tinha que conhecer os produtos internacionais para nacionalizar. E aí, nossa, era muita mulher. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de, mulher está dentro, mulher está fora. Não, mulher fazer tudo, não sei. Eu estou aqui, estou no lugar certo, né? E aí, ao longo dessa história, eu fiz a pós-graduação em marketing. E aí eu falei, bom, então sou uma profissional de marketing, eu não preciso ficar tão presa assim a história de cosméticos. Só que isso pega a gente, vai para a vida toda, né? E é uma indústria muito apaixonante, né?
E Forte marketing. é muito forte, pois é. Então, assim, isso vai te puxando, né? E quando eu vi, eu estava num lugar como consultora, na área de desenvolvimento de produtos ainda, né? Diversos produtos, não estava tão ligada à cosmética, mas aí eu começo a ver outras mulheres no mercado de trabalho, mas que não tiveram a experiência que eu tive, né? De irmandade, essa coisa de homem, né? Que tem o broderismo, né? Assim, né? A broderagem, né? Assim, as mulheres tinham essa broderagem já, eu já via isso. Mas, na real, eu via que no mundo corporativo, onde eu fui muito feliz, nem todas as mulheres eram felizes, né? E aí, em 2016, eu conheci a rede, né? Assim, eu fui levada pela Andréa Carvalho, que hoje é minha parceira no conselho, e aí foi uma coisa desde 2016 até agora, né? Eu estou com liderança no Rio de Janeiro, eu sou uma multiplicadora dos programas da rede, depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu estou como liderança do Grupo Mulheres do Brasil, no Rio de Janeiro, então isso para mim é muito especial, né? Trabalhar com a Luísa, assim, é muito, eu digo que é um pós-doc a cada reunião, né? Que você senta ali com ela, assim, nossa senhora, o que é isso? Onde é que eu estou? E ultimamente, assim, eu ocupo uma cadeira num conselho muito especial, que aí eu faço questão de falar com todas as letras, porque isso é inspiração para todas as mulheres que estão assistindo a gente. O Rio de Janeiro tem, pela primeira vez, uma Secretaria da Mulher, pela primeira vez na história, uma Secretaria da Mulher, e dentro dessa secretaria a gente tem um conselho de empreendedorismo feminino com 30 mulheres da sociedade civil. Então, isso para mim é muito importante ser falado, porque é você não como empresária, é você como ativista, é você como entendedora da importância das políticas públicas que favoreçam as mulheres. Então, só tenho aí duas perguntas boas para trazer para então vocês. Vou deixar isso aqui, mas essa é a parte da minha história que eu gosto mais, que é a Inês como sociedade civil. Eu tenho duas perguntas que eu faço questão de fazer aqui para elas, que eu separei. A primeira é o seguinte: projetos de impacto social muitas das vezes enfrentam falta de recursos, né? E como a tecnologia pode atuar, não apenas na solução do problema, mas também como um catalisador, democratizando o acesso à informação ou criando plataformas que empoderem comunidades. Eu vou, tá? Sinta-se à vontade. Então, eu vou discordar um pouco do que você falou no início, porque a gente vive uma sociedade cercada de tecnologia. O nosso quintal, o quintal dos nossos filhos, eventualmente quem tem netos aqui, é a rede social, é o local onde se vende, onde se compra, onde se conhece pessoas, como eu estava comentando antes do começo. Então, as big techs e as plataformas são uma base disso. E se você acha que você não precisa criar isso, você pode usar só dos outros, eu acho que nós temos um grande problema. E nós temos um grande problema. Então, curiosamente, da mesma forma como eu achei um dia que eu tinha que deixar de ser pesquisadora, eu não pretendo criar uma rede social, não. Deixando claro isso. Mas eu acho que a sociedade deve se empenhar em criar um ambiente digital mais próximo à nossa sociedade, à nossa cultura, à nossa realidade e o que a gente faz. Entende? Eu acho que simplesmente usar o que está pronto é de uma passividade, é terrível. Então, é por isso que eu saí da academia, porque eu acho que eu tinha que contribuir com a minha pecinha, uma pecinha pequena, né? E espero que as outras pessoas façam isso. Foi por isso também que entrei na FESP como líder, né? Para chamar atenção para isso, e a partir daí também na FESP Nacional, que é a atual Confederação ATESP, e na ABSOP, onde eu faço parte. Então, eu acho que esse ponto de criar uma tecnologia nacional é um ponto muito importante. Dentro da minha capacidade, entendendo que faltam recursos, aí voltamos aos recursos. Eu acho que faltam recursos, sim, para impulsionar a tecnologia nacional. Que tipo de recursos faltam? Existe BNDES, existe FINEP, existe FAPERJ, que faz um bom investimento, várias instituições que investem. Mas nos falta um ponto importante, que é o desafio monstro,
comprar tecnologia nacional. Quem tem que comprar tecnologia nacional é o mesmo que financia a FINEP, o BNDES e a FAPERJ. É isso que vai empoderar nossos jovens, nossa sociedade de forma mais ampla, a ser capaz de criar algo autêntico e soberano brasileiro. Então, acho que é um desafio que não é a curto prazo, mas que, por outro lado, a gente vê empresas como o Facebook, o Google, o OpenAI, que tem a ideia da minha empresa. Minha empresa vai fazer 30 anos no ano que vem. Então, não é impossível você começar agora e fazer alguma coisa. Com a ajuda de todos que estamos aqui. Não somos pessoas insignificantes. Não significa que somos inimigos daqueles que fizeram anteriormente. Pelo contrário, eles nos inspiram. Mas a gente não pode ficar sem uma ação achando que somos inferiores, né? E aí eu acho que o que tem que ser feito inicialmente, isso é exatamente a iniciativa do governo, que é o que mais tem interesse nisso, em promover esse desenvolvimento através de compras e de uso da tecnologia que nós fazemos. Cabe também incentivar o emprego desses jovens, e aí a gente aqui na CESP já fez um trabalho de outros mandatos, de outras gestões, um sucesso absurdo, que foi o ForSoft. O ForSoft é um projeto que as empresas dizem qual é a grade de formação que elas querem de jovem profissional. Esse jovem tem que ter até 25 anos, tem que ter segundo grau completo e esteja em situação de vulnerabilidade social. E desses jovens a gente trouxe assim, gênios, pessoas fantásticas que continuam trazendo, que são obrigadas nas empresas, que fazem a carreira e não saem, né? Porque a vida faz parte. E é um projeto sensacional que tem parte a ajuda do governo, sim, nos primeiras edições do ForSoft a prefeitura ajudou com uma parte, e nas posteriores não chega a ser governo, né? Mas o SENAC entrou. Entendeu? O SENAC também é uma instituição que é sustentada pela contribuição das empresas, né? Então é isso, é um governo, é isso, né? É uma troca. Você paga e recebe e a gente tem que tocar a vida. Então, eu acho que isso transforma a sociedade em vários aspectos tecnológicos, culturais, sociais, coisas econômicas, uau, é muita coisa que a gente tem a oportunidade de investir e a tecnologia é a bola da vez. Então, se a gente achar que a gente vai fazer uma rede de tecnologia de sucesso e investir somente em artesanato, não que o artesanato seja desprezível, porque eu uso, você usa, a gente usa e gosta e ama e exporta, e é fantástico, traz uma coisa muito boa da nossa cultura. Mas a gente tem que estar alinhado com o que o mundo consome, para a gente poder ter uma economia sustentável, etc. É isso. Nossa, já pode passar para o pergunta, já está tudo respondido. Vou falar um pouco da minha experiência de tecnologia e empreendedorismo e tudo isso. Quando eu estava nesse processo porque eu não queria empreender por empreender, eu queria empreender para ter um propósito, né, para fazer alguma coisa para a sociedade. E quando eu estava nessa busca, eu ainda estava trabalhando e via o desenvolvimento tecnológico de geração de energia, né, de módulos solares e tudo. E de repente eu falei, gente, funciona, vou apostar nisso. Então, e de lá para cá, a tecnologia do módulo, eu comecei instalando módulos que geravam 330 volts watts, e agora a gente já está com 715. Ou seja, cada vez mais está desenvolvendo. Eu acho que hoje a gente tem um grande problema social, né? Um dos grandes problemas sociais é a energia para todos. As pessoas não ficam sem energia e houve um período da história do Brasil onde tiveram apagões, né? Apagões devido ao acesso a equipamentos de geladeira, fogão, máquina de lavar, onde a população antes não tinha acesso e depois veio a ter o acesso, né? E ocasionou um grande crescimento do uso dessa energia. E de repente as pessoas começaram a fazer gato, começaram a fazer usos indevidos. Mas nada é de graça, né? Quem paga essa conta no final somos nós. Né? A empresa que
a concessionária ela repassa, né? Ela não vai ficar com ela exclusa. Bom, e aí pensando nesse assunto social, nessas propostas, existem soluções hoje que a gente pode ajudar essas comunidades. A gente pode gerar parques eólicos que atendam a uma comunidade, a gente pode tentar fazer uma gestão daquela energia por todos. E eu acho muito importante essa reflexão, né, de fazer. Eu empreendi também para despoluição do ar, né, que eu acredito muito nessa pegada do veículo elétrico, que é parte do meu trabalho também. Mas é isso, eu acho que a tecnologia ela tem que estar aliada não só a parte aqui muito forte, né, informática e tudo, mas ela está em todos os meios, né? Tudo que você investe em tecnologia, em desenvolvimento, você gera resultado uma hora ou outra. Então, é importante que a gente veja e também, como a Maria falou, use a tecnologia que está lá. Às vezes, a gente tem um desenvolvimento muito grande dentro do país e ninguém põe atenção, né? Exporta, vai ser usada lá fora, por que não é usada aqui? A gente perde muito pesquisador com isso. Eles se formam no país, vê que não tem muita oportunidade, vão fora, vão trabalhar, estão empregados e saem. Então, hoje a gente tem que sempre olhar para esse viés de o que está sendo produzido aqui, valorizar, né? Tentar usar ao máximo e depois pegar recursos fora. Nossa, tanta coisa boa, vocês estão falando, eu queria gravar tudo para mim. Depois de ficar calma, porque a gente no meio da conversa, assim, a gente fica pensando o que a gente pode usar, né, esse canal aqui para falar sobre trajetória, falar sobre caminhos, falar sobre acesso. Em vez de a gente pensar na tecnologia para o social, olhar para o social antes da gente levar a tecnologia, né? Como que a gente pode... Eu conheci, vou fazer um painel no Instituto da Criança, dentro do Rio Innovation Week, e eu conheci um programa lá do Gary, não sei se vocês conhecem, na Rocinha, que é a plataforma Impact. E ele forma profissionais, e o que eu estou ouvindo, profissionais na área de tecnologia, né, dentro da Rocinha, e o acesso às empresas de tecnologias internacionais. Eu falei, nossa... Pois é. Pois é. Assim, então, como é que a gente faz essa rede toda que a gente conhece funcionar, se conectar? Não adianta ter uma iniciativa que fica ali lutando sozinha e uma outra iniciativa que já passou por aqui. E é muito engraçado, a gente que trabalha no terceiro setor, a gente vê tanta iniciativa que converge para o mesmo lugar e não se conversa. É verdade. Então, antes da gente falar de tecnologia, a gente precisa ver o campo, a gente precisa ver assim, para onde vai, para onde, quem está financiando isso, ok, mas e aí? Onde está essa população que vai, não é só ter acesso, mas que vai estar permeando todos os caminhos para a gente produzir essa tecnologia. E isso, se a gente não tiver um pensamento integrado, vão ficar essas iniciativas desarticuladas e sem continuidade, sem resultado e sem a força do coletivo. Depois vamos gastar dinheiro sem resultado, porque não foi um investimento sustentável. Simples assim, né? Então, assim, para mim, eu tenho sempre uma lente assim, né, do feminino, né? Mas eu acho que aqui a gente vai muito além do feminino, né? Assim, eu acho que é uma população, é uma condição, é um acesso e uma... Aí a gente fala de políticas públicas, não tem jeito, né? Assim, para a gente poder agregar isso. Eu acho que fazer um comentário que me lembrou agora disso. A minha empresa, né, a gente fabrica software de inteligência artificial, mas deveria de fazer gestão de documentos, automação de processo, só a gente se encaixou no perfil artificial. Então, ele vender inteligência artificial naquela ocasião, e o caminho faz parte do empreendedorismo. E agora a gente lançou uma plataforma que a gente chama de Sandbox, que é uma plataforma onde você modela, usando uma coisa da inteligência artificial, para criar processos corporativos. E uma das coisas bem bacanas dessa plataforma é que eles têm visto muito no mercado que o jovem
ele acha que não tem emprego. Emprego é ser influencer, é o que ele consegue enxergar. Por outro lado, a empresa fala que o jovem não tem capacitação nenhuma, ele chega aqui cru, ele não sabe. Mas não é bem assim. Ele até sabe algumas coisas técnicas, mas ele não tem nenhuma vivência, nenhum pensamento corporativo. Então, a gente está oferecendo, ultimamente, algumas associações, etc., essa plataforma para o jovem criar um processo corporativo e aí ele, uma coisa de inteligência artificial, que aí ele vê e constrói mesmo a aplicação. E aí ele vê, e a gente fez várias seleções com base nisso. Ele cria, aí ele vê se funciona, aí vai do ponto até que o lado técnico para ver se o cara é bom na técnica também. E ele aprende. Então ele começa o curso sem ter ideia do que é um processo, que tem uma aprovação de várias equipes, que tem um processo de compra, que tem uma diferença de preços, que tem um atendimento prioritário, uma coisa assim, e passa a entender esse processo. Legal. Que funciona. Então, isso também é legal, porque a gente está criando uma sociedade distante. Uma chance de sofrer menos, né? E não ser taxado como técnico. Não, ser visto, né? Porque o jovem ele tem menos técnica porque ele é jovem. Mas ele for uma pessoa que não tem nenhuma visão do que ele chama de soft skill, que não é bem soft skill. É um conhecimento que é uma empresa. Talvez o pai dele não teve a oportunidade de passar também, ele está atingindo uma sociedade que tem um distanciamento da família, a família não teve a oportunidade de brincar. Então, Talvez ele não tenha passado por uma empresa júnior, né? Onde. Isso, né? Então a gente está oferecendo esses cursos com esse objetivo. Eu achei isso assim, bem bacana, porque não é o nosso objetivo inicial, não, né? É isso. Mas a gente viu que era uma oportunidade para tirar. E isso talvez seja um caminho, né? Como a Inês levantou, esse caminho, porque quando eu falei assim das Big Tech, é porque assim, eu convivo com uma gurizada que eles pensam logo assim, aí eu quero trabalhar na Google, eu quero trabalhar na Cisco. Quando me formei, eu quero trabalhar no IBM, no HT. Quando cheguei lá foi decepcionante para mim. Então, mas esse é o caminho, né? Eles focam nisso. Mas a gente vê que tem muitas empresas que não são conhecidas ou reconhecidas como essas grandes marcas e que fazem um trabalho maravilhoso. É por isso que vocês estão aqui, né, meninas? Por favor. Falando nisso, outro dia eu falei com o Davi, que eu também bem jovem. Algumas pessoas também, mas eu falei, porque era IBM. E aí todo mundo fala, não sabe de mim. Aí ele não. É porque eles sabem que eu sou meta, né? Pois então, ele não sabe ele sabe que eu venho. Exatamente. Porque tá escutando na manchete, né? Tá na manchete. Eu acho que eu não concluí nada com isso. História, cultura, vem vindo e de onde vem, né? Bem nesse sentido. E olhando para essa questão, né, de ser pouco conhecido, mas ter iniciativas bacanas que podem trazer impacto social, como é que vocês veem os caminhos para que a gente consiga fazer com que essas iniciativas sejam mais divulgadas, que mulheres, comunidades, pessoas com pouca informação sobre esses projetos, né, possam ficar sabendo de vocês? Porque cada uma de vocês aqui, pelo visto, tem um projeto maravilhoso para compartilhar. Eu quero. Posso falar? Eu comecei bem do zero, né? Acho que como todo mundo começa ali, pouco a pouco. E aí eu montei a estrutura, montei a empresa, só que eu vivi um pouco isolada, né? A gente precisa de comunidade, precisa de pessoas que interagem, que te puxem, que te falam. E aí eu fui através de Hub, que foi o Energy Hub que eu comecei. Só que eu vi que a sociedade está cheia de projetos, de programas de aceleração para empresas, né? Então tem o Sebrae, que é muito forte, tem vários projetos do Sebrae legais que ajudam você a construir, a montar, a reestruturar, porque a gente monta como a gente conhece, depois a gente vai ajustando. O Inovativa, um projeto do governo do Brasil, né? E nacional, um projeto nacional muito bacana, iniciativas outras
em estudos de tecnologia, sabe? O ITT também tem um programa legal mais voltado para a tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico. Então, ele pega a ideia, pega a empresa e tem consultoria nessa área de inovação, de desenvolvimento, que foi muito bacana. Eu acho que posso citar outros, não sei, e eventos, né, que a gente participa, podcasts como esse. Eu acho que isso tudo leva a gente a mostrar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, grupos de mulheres. Hoje eu estou começando a me aproximar aos grupos mais femininos. Tem uma empresa que me fala, né, que faz mentorias, que é só juntas. Eu acho muito bacana, né? Porque assim, às vezes quando a gente se junta, a gente vê que tem as mesmas dores, né? Eu trabalho muito em humanidade, então a gente vê que realmente tem algumas diferenças, né? De tratamento, de oportunidades que são geradas. Eu fico muito feliz de ter essa porta aberta que me puxou também, que me comunicou, falou que existia o programa, foi uma mulher, uma mentora minha que apresentou a FAPERJ, os programas de doutorado empreendedor. Apesar de eu ter vivido toda essa história, né? Então, É isso. Meninas, eu queria que cada uma de vocês, vou começar agora com a Inês, deixasse uma mensagem para quem está começando na área de tecnologia, de como é que essa pessoa pode usar essa habilidade técnica dela para transformar a sociedade e trazer algum benefício para outras pessoas que também não têm acesso, né, a esses programas, queira seguir a nossa carreira técnica. Eu vou falar para você sobre. Comece pelas dores. Não comecem pelas dores. Comece pela alegria, pela disposição de fazer alguma coisa, pela disposição de fazer alguma coisa em conjunto. Né? Quando a Mariana fala assim, da solidão, assim, eu evito falar, eu tiro essa palavra da solidão, porque o empresário solitário, o startupeiro solitário, todo mundo é solitário, a gente se sente muito solitário, isso é da pessoa, tá? Não é do empreendedor, não é da pessoa que quer seguir carreira. Então, tem muitas oportunidades hoje, falou algumas, tem muitas outras, né, que devem estar listadas aqui, abaixo, descritas como foi lançado o podcast. Não isolamento, né? Assim, encontre a sua turma, onde quer que ela esteja, porque tem muito lugar para você tocar. Né? Hoje, a gente, lá na secretaria, a gente tem, no governo, a gente tem um selo Empresa Amiga da Mulher. Então, qualquer empresa que tenha iniciativa e que tenha algum trabalho focado para a sociedade com a pauta, né, de gênero, ela vai receber um selo reconhecendo que ela tem essa iniciativa. E eu acho muito curioso que não tenha. Hoje foi lançada a terceira edição, e se a gente for olhar a empresa de tecnologia, o índice é baixíssimo. A sua junta está lá, tem o selo, ela ganhou o selo. Então, assim, isso é legal, eu deixo isso assim, não é bravo, quero ter o selo, mas assim, isso faz com que você tenha iniciativas de fato, e que elas sejam reconhecidas, né? Então, isso na direção social, isso para a gente é muito... Eu só vou fazer um complemento. Eu, como mulher, quando eu lanço uma vaga no mercado, eu quero que venham meninas, né? Só que a minha área de tecnologia e de engenharia elétrica, ela é muito restrita, vem poucas mulheres. Aí quando vem uma, você fala, oba! É o caminho. Então, aí uma vez eu pedi para um professor, era um projeto em conjunto com a universidade, eu falei assim, não, eu quero uma mulher com doutorado e que venha para a empresa. Tem, sim, não tem? Então, incentive mais as meninas. Tem que ter. Então. A minha empresa tem 30 anos, né? E aí, nesse período, eu fui a fundadora, depois eu peguei, veio a sócia e o sócio. Depois do sócio, aí somos duas mulheres, entre hoje somos duas. Mas já tirou. Olha aí. E uma vez a minha filha foi trabalhar lá, e foi o feminino da empresa. Que levada agora. Mas aí, e aí o meu marido se aposentou e eu pedi
querendo fazer uma consultoria comigo e tudo mais. E aí ele falou assim, né, a empresa que é o marido dele, o marido trabalhava, né? Ele foi um homem de faz. Ele fez uma grande multinacional que tinha ações afirmativas que ele já conhecia, né? Coisas profissionais colocadas no regulamento lá do diversidade, ali já estava. Só for lá e tem, sabe? Também, então a gente talvez tenha que mudar a especificação. Mudar, não vou mais exigir que tenha doutorado, mas eu vou querer que seja uma pessoa com talento, né? Só a gente começa a mudar algumas formas de chamar. E uma outra coisa que é muito importante é que você aprende que a forma como você seleciona o funcionário não é melhor e você sabe disso. Você sabe que você faz uma prova, tem um monte de... Mas no final das contas é a experiência que ele traz é que vai fazer você fazer bem ou não. Você vai continuar não. Então você sabe que aquela prova não é tão significativa que pena, não. Significa que alguém que não foi em primeiro lugar naquela prova poderia melhorar ainda. Você sabe que essa pena você não tem. Porque isso é real. Ele mesmo viveu, não. De ver, poxa, ficou esse. Você tá tendo um desequilíbrio com poucas mulheres, depois nós temos mais mulheres vivendo. Olha isso. Mas são umas sucesso, com certeza. Né? Lá, nós estamos super inovados, estamos criando módulos de small language models para comunicações. Então, em vez de usar um LLM externo, que as pessoas vão ter que ou usar conhecimento externo ou abrir conhecimento dele para os outros, ele usa o conhecimento externo. E aqui que estou fazendo sobre esse recurso de inteligência artificial. Então, eu tenho muito orgulho de ter dado certo. Antes também, tá? Então, eu acho que a conclusão é, mesmo que a pessoa tenha habilidade técnica, mesmo que ela seja caminho, nós, do nosso lado, precisamos também ter esse olhar, essa preocupação de ver que talvez ela não tenha todos os requisitos que a gente imaginava, mas que pode ser uma boa aquisição para a nossa equipe, porque tem Acho que a pessoa tem que ser matemática. Eu não acho normal precisa disso. Só uma mulher não faz. Você não precisa saber. Mas ela pode não ser um doutor naquilo, né? Essa formação, né? Então, e fica aqui, então, um convite para vocês que estão aí sem saber como chegar lá. Caminhos, alternativas, há empresas abertas para recebê-las e a sociedade precisa que você alie o seu conhecimento técnico, essa sua habilidade para fazer, sim, a diferença. Então, convido vocês a estar conosco nos próximos episódios. Obrigada pela presença, foi muito bom.